Tá, vamos lá. Bem-vindos e bem-vindas. Tudo bom, Marco? Como é que tu tá? Prazer, Lucas. Tudo certo? Tranquilo. A gente está aqui no nosso primeiro episódio do Juris Wave, que é o podcast da Comissão de Direito Digital. O meu nome é Lucas Fernando. Eu sou advogado desde 2021 e o meu escritório ele trabalha bastante com direito digital e todas as pessoas aqui fazem parte da Comissão de Direito Digital. A gente vai conversar um pouquinho com cada uma delas, a presidente e a vice-presidente. E agora eu vou passar o microfone para te introduzir e te apresentar. Meu nome é Marco, sou advogado desde 2018, atuante mais na área societária e imobiliária, mas com um contexto um pouco de interesse também no direito digital, até pelas novas inovações e correlações com startups, né? O fomento, principalmente aqui na região com relação a esse tipo empresarial, me fez ali, seja por uma questão pessoal, seja por uma questão profissional, me envolver mais com a área. E desde então eu tenho participado da comissão, já como na figura de secretário, também como agora uma figura só de participante. Que já é bem importante, convenhamos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu sou a Jennifer, também sou advogada desde 2021 e isso me fez perceber que eu quase não sou mais jovem advogada. Atualmente sou presidente da Comissão de Direito Digital, Inovação e Startups da subseção de Itajaí. E eu vejo que fazer parte da comissão tem total relação hoje com o trabalho e com o direito em si, porque é muito difícil você falar em direito sem pensar em direito digital, sem pensar numa perspectiva digital. Parabéns, meninos, parabéns, advogados, doutores, pela iniciativa desse podcast e é uma honra estar aqui com vocês hoje. Bom dia, gente. Eu sou Hanna, sou vice-presidente da Comissão de Direito Digital, trabalho na área civil, um pouquinho de saúde também, e decidi integrar a Comissão de Direito Digital porque por uma necessidade que a gente vê atual, né, que é o crescimento da tecnologia dentro das relações sociais, da área jurídica, enfim, então toda essa necessidade a gente foi vendo conforme o dia a dia da advocacia e resolvemos criar, enfim, né, desenvolver um trabalho bem bacana. Esse, na verdade, é um de vários projetos que a comissão tem em curso, né? A Jennifer, que é a presidente também, é a membro fundadora. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como que foi essa inserção da Comissão de Direito Digital, que eu acho que todo mundo que está aqui participou desde o comecinho. Acho que faz uns 3, 4 anos, alguma coisinha assim. E o que a gente fez de lá para cá e quais são os planos daqui para frente, da Comissão de Direito Digital especificamente. Legal. Bom, a comissão existe muito antes da minha entrada. Eu entrei na comissão em 2023, fevereiro de 2023. Acabei assumindo a presidência por livre e espontânea pressão. Eu sempre falo que foi assim, mas eu acredito muito que as coisas elas acontecem da maneira que precisam acontecer. E eu sou bem grata até por pelo contexto em que me levou à presidência a integrar a comissão. Porque, primeiro, que eu conheci vocês, pessoas maravilhosas, e segundo, que eu consegui ver na prática assim, a importância de discutirmos o digital dentro do direito. Eu sempre falo que o curso de direito ele é um curso muito tradicional, ele é um curso muitas vezes dentro da caixa. E quando você pensa no digital, você começa a entender assim, o horizonte todo que pode ser utilizado dentro do meio digital. Então, eu vejo assim, que é algo extremamente importante. E, bom, em 2023, quando nós iniciamos os trabalhos dentro da comissão, o objetivo era fazer com que ela criasse um corpo, na realidade, porque eu lembro como se fosse hoje, na primeira reunião, tínhamos eu e a doutora Eliane presentes na reunião. E a Larissa, que era a doutora Larissa, que era a coordenadora das comissões. Então, nós tínhamos 2 integrantes na comissão. E o que fazer com 2 integrantes, né? Então, o primeiro objetivo ali foi fazer com que a comissão ela voltasse a ter um corpo, realmente, membros efetivos. E eu vejo que desde 2023 nós estamos trabalhando para isso. Mas como que nós fazemos isso, né? Nós fazemos isso por meio de projetos, por meio de fomentos de discussão. Inclusive, o podcast é um dos projetos dentro da nossa comissão. Então, eu vejo que todos esses projetos dentro da comissão fazem com que aumente o interesse por parte dos advogados, das advogadas em participar da comissão e também discutir o direito digital. Tu fala bastante a palavra projetos ali, né? Na verdade, a comissão ela tem reuniões mensais, né? Só que dentro dessas reuniões mensais a gente faz várias palestras, projetos, gravações. Tu consegue falar um pouquinho mais do que foi feito anteriormente, assim, alguma coisa em específico?
Bom, hoje dentro da comissão nós temos alguns projetos. Temos o podcast, que hoje estamos inaugurando. Temos também o Inova Juris, que foi inaugurado recentemente, que é basicamente o momento em que nós discutimos jurisprudência relacionada às temáticas da comissão. Uhum. E é interessante destacar que a comissão ela é Comissão de Direito Digital, Startups e Inovação. Então, são 3 áreas, macro-áreas, que acabam se dividindo ali dentro do digital. Então, quando a gente para pensar nessas 3 áreas, a gente percebe assim, que tem muita discussão envolvida nesses 3 campos. Então, dá para fazer bastante coisa. Uhum. Além desses 2, do podcast e do Inova Juris, nós também temos o Café Digital, que é o momento em que nós trazemos uma pessoa de fora ou até mesmo de dentro da comissão para falar sobre alguma temática em relação a essas 3 temáticas, nessas subdivisões ou digital, ou startups, ou inovação. Aí temos também os eventos que a gente acaba fazendo, mas hoje nós temos esses 3 projetos dentro da comissão. Uhum. Essas reuniões, elas são de livre acesso para o público geral? Precisa ser advogado para frequentar? Não um podcast especificamente, mas essas palestras, esses cafés digitais, por exemplo. Nós temos, assim, uma abertura muito grande, né, Hanna? A nossa comissão, assim, ela é muito aberta, porque o direito digital, ele acaba sendo extremamente aberto. Então, nós fazemos essas reuniões abertas justamente para integrar a comunidade, porque a comunidade também precisa ter conhecimento sobre essas temáticas que acabam respingando no direito. Então, sempre são bem abertas. O direito digital ele é muito abrangente, né? Então, assim, direito do trabalho, direito civil, tudo isso vai ter um pezinho no direito digital, né? Inclusive, a gente estava conversando em algumas dessas reuniões, fazer algumas parcerias com outras comissões da subseção, né? Tem alguma coisa que tu vislumbra no futuro, algum evento que a gente possa fazer com essas outras comissões ali, direito do trabalho, tributário, enfim? Muitos, né? Eu vejo assim, quando nós falamos em direito digital, é como se fosse um novo direito. Mas, na realidade, o direito digital são todas as outras áreas do direito com uma perspectiva digital. Então, eu posso falar em direito trabalhista, eu posso trazer várias temáticas dentro do direito trabalhista olhando para o digital. Eu posso falar em direito civil, em direito penal. Então, eu consigo olhar para todas as áreas, trabalhar com todas as áreas com um pezinho no digital. E aqui nós temos comissões de empreendedorismo, né, gestão e empreendedorismo, direito do trabalho, que também é uma comissão muito forte, a própria Jovem Advocacia. Então, nós sempre tentamos integrar os nossos projetos com as outras comissões para que haja essa integração e um maior fomento ao que está sendo feito dentro da OAB. Legal, bacana. Então, desde 2023 é que tu é a presidente da comissão, é isso? Isso, desde 2023. Uhum. A gente teve meio que um renascimento, né, na verdade. Eu falo ali que origem, mas eu acho que tinha uma precursora, mas tem uma comissão antes e pós ali o começo do ano, que a gente realmente pegou, assim, como tu falou, tinha ali 3, 4 membros inscritos, 2 apareceram, e hoje quantos membros a gente tem na comissão ali inscritos e efetivos, assim? Nós temos 20 inscritos. 20 inscritos, bastante gente. É uma evolução, assim, bem... Não, bacana. A ideia era introduzir um pouquinho do podcast, né? Porque, querendo ou não, é o primeiro episódio, mas falar um pouquinho também da comissão, né? Tem alguma coisa que vocês queiram falar sobre o futuro da comissão? Qual que é a direção que vocês vão levar, né? Vocês são as chefias, né? E se tem algum evento ali a curto prazo que vocês têm planejado, que vocês querem discutir um pouquinho com a gente? Na verdade, o objetivo da comissão é crescer cada vez mais e fazer com que os advogados entendam a importância e a vinculação que existe entre o direito digital e a inovação dentro de todas as áreas do direito, né? Então, o nosso objetivo é cada vez crescer e fazer com que o pessoal entenda a importância e comece a buscar, né, novas informações e se integrar, se inscrever e participar dos eventos. Porque a gente faz um super esforço, né, para trazer vários convidados, porque a gente não trabalha só dentro com o pessoal da comissão, né, com os integrantes. A gente traz convidados, a gente já fez webinar com promotores do Rio de Janeiro, com vários convidados de várias áreas distintas. Eventos sobre marco civil da internet, eventos sobre algumas IAs específicas dentro do meio do direito. Exatamente, trouxemos o Leonan, que falou sobre ChatGPT, sobre várias IAs que tem disponível hoje. Trouxemos também o Petrelli, que veio, né, nos trazer sobre questão de legal design. Então, tudo isso, a gente aprendeu muito, evoluiu muito e viu, né, a importância de trabalhar sobre esses temas e a necessidade disso na nossa prática diária, né? Então, o objetivo é cada vez traçar
passos maiores, né? Inclusive, o podcast é uma quebra desse paradigma, um projeto que saiu do papel. Não, exatamente. É um dos projetos que eu estou trabalhando junto com o Marco, a gente já se introduziu, mas enfim, se tu quiser falar um pouquinho mais, qual que é a tua relação com o direito digital, como é que tu começou a ter interesse nessa área? Então, na verdade, comigo aconteceu mais ou menos parecido como aconteceu com a Jennifer. A gente vê a necessidade no nosso dia a dia, né? Porque muita gente fala que o direito digital é o futuro, mas na verdade é o nosso presente. Então, visualizando a demanda, né? No futuro, pensando assim, eu ainda pensava também como um futuro, eu me inscrevi na comissão, que era aparentemente nova, e na verdade não vim pessoalmente. Eu também não, eu tava doente exatamente. E a presidente me fez a gentileza de mandar mensagem super calorosa, receptiva. Mas você já conhecia a Jennifer? Não conhecia. E me chamou, nossa, vamos participar. E aí eu vim. Acabou que na época era Maria Alice, né, que estava na vice-presidência. E acabou que não conseguiu dar continuidade. E eu assumi também a vice-presidência, como foi um desafio para mim, né? Aprendi muito, a Jennifer, né, me ajudou bastante nesse processo aí. E então o digital acabou se tornando uma das áreas preferidas, assim, né? Hoje que eu dou muita prioridade e quero cada vez mais me aperfeiçoar, aprofundar o conhecimento e tenho certeza de que vai ser muito, muito importante mesmo. Legal, bacana. Eu já tive uma empresa de direito digital, né? O curso do escritório acabou tomando outro rumo e eu acabei fechando, mas eu sei que a Jenny também tem uma empresa de direito digital, então se quiser falar um pouquinho mais como é que foi essa inserção, qual que é o objetivo, onde é que vocês estão indo e qual que é a relação dela com a comissão, assim. São coisas diferentes. São, claro. São coisas diferentes. Mas eu vejo assim que na minha vida muita coisa acontece meio que do nada. Do nada não, né? Mas eu acabo caindo de paraquedas em alguns contextos. E um desses contextos foi o Global Legal Hackathon, que é um evento voltado para o desenvolvimento de soluções jurídicas. Então, é basicamente uma maratona de programação em que os problemas jurídicos são solucionados por meio de tecnologia. Onde é que é o evento? Eu participei em Jaraguá do Sul em 2019 e na Univale de Itajaí em 2020. Em 2020, eu com mais seis acadêmicos, nós desenvolvemos o MVP, o mínimo produto viável do que hoje é a nossa empresa, que é a Data Certify. Então, lá em 2020, nós participamos de um evento para desenvolver uma solução para um problema jurídico e, desde então, eu venho caminhando fortemente no universo da inovação, no universo de startups, e aí também o meu interesse é em cada vez mais me aprofundar nessas áreas. Lá em 2020, nós então iniciamos o que hoje é a Data Certify, que é uma startup, é uma legal tech voltada, então, para o meio jurídico. Nós coletamos provas digitais por meio de um aplicativo, de uma ferramenta, e registramos em blockchain. Então, todo esse meu caminhar dentro do desenvolvimento de um negócio, dentro de desenvolvimento de uma startup, faz com que eu traga uma bagagem para a comissão. E aí, durante todo esse percurso, eu conheci muita gente, muitas empresas, muitos advogados que também são da área, e eu vejo que isso acaba reverberando na comissão, né? Porque Sim, claro. acaba facilitando o contato com o palestrante, com ideias também. Então, eu vejo que, querendo ou não, o meu trabalho hoje ele acaba influenciando no caminhar da própria comissão. Não, com certeza. E eu digo que é uma situação vice-versa também, né? A própria comissão acaba influenciando no trabalho. Eu, por exemplo, criei uma relação comercial com o Marco, a gente tem alguns clientes, né? A gente trabalha junto no dia a dia. A Laura, que é uma outra membro da comissão, ela inclusive me repassou um caso ali sobre a LGPD, que foi a inspiração para a gente criar o Inova Juris, que é um outro projeto da comissão, né, que eu acabei palestrando, acho que mês passado. Semana passada. Semana passada, olha só, passa tão rápido. Então é bem interessante como o direito digital ele acaba unindo várias frentes assim e a gente acaba ficando com o dedo em várias coisas, né? Com relação à comissão, especificamente agora, porque a ideia do primeiro, né, tema do JurisWave era falar um pouquinho sobre a comissão. Então, as convidadas de hoje elas foram a presidente e a vice-presidente, né? Só que a ideia é a gente tratar vários temas de direito digital em formato de podcast. Falando especificamente sobre a comissão, tem mais alguma coisa que tu queira falar, assim, quais são os nossos planos futuros, o que vocês almejam? Tem algum evento a curto prazo que você pode dar uma palhinha pra gente, uma compartilhada? Qual que é o próximo passo?
Primeiro de tudo, quem estiver nos escutando, nos assistindo, participe da comissão. Eu vejo que muitos profissionais, muitos advogados, muitas advogadas acabam fechando os olhos porque pensam assim, o digital não é para mim, startups não é para mim, eu não tenho interesse. Mas se a gente parar para analisar os membros da comissão, tem muitos advogados e muitas advogadas que não são da área do digital, mas que entendem a importância dessa temática e por isso estão na comissão. E depois que você entra, não tem como você sair, porque a gente acaba criando um vínculo tão forte que é difícil de sair. E eu tenho certeza que vocês concordam comigo. Então, o primeiro ponto é participem da comissão, porque além de vocês ficarem atualizados em relação ao que vem se discutindo no direito, com certeza vocês vão gerar negócios, com certeza vocês conhecerão pessoas que agregarão muito em suas vidas. Então, o primeiro ponto é esse. Em relação a eventos futuros, nós temos uma visita técnica em andamento ao ELUME, que é o Centro Regional de Inovação aqui de Itajaí. Eu falo que Itajaí assim, é muito privilegiado, porque hoje nós temos 15 centros de inovação no estado, e Itajaí é uma das cidades que tem o nosso centro. E também, muitos profissionais não sabem da existência e da importância para o ecossistema de inovação. Então, nós estamos organizando uma visita técnica ao ELUME, que provavelmente acontecerá em julho de 2025. E também fica aqui o convite para que quem estiver nos escutando, nos assistindo, participe. Para ser membro efetivo da comissão, precisa ter uma OAB, precisa estar vinculado à subseção, né? Mas para os eventos assim, mais abertos para público, tem alguma coisa que a gente tem em mente para esse ano? Que daí, assim, vocês possam compartilhar com a gente alguma ideia? A gente teve alguns eventos passados assim que duraram assim, noites ou praticamente o dia inteiro, né? Que a gente chamou vários palestrantes ali e repassou para o público geral um pouco sobre, assim, vários temas, né? Tem alguma coisa planejada para esse ano, a partir de junho agora? Estamos pensando ainda está no plano das ideias, um evento para agosto, né, por conta do mês do advogado, mas ainda não temos maiores informações. Outra dica é acompanhar as nossas redes sociais, porque ali a gente acaba divulgando as informações. Redes sociais, Instagram? Isso, Instagram. Como é que é o nome? Comissão em Direito Digital. Comissão em Digital Itajaí. Bacana. Só Instagram, YouTube, agora com o podcast? Isso. Né? Bacana. Tem mais alguma coisa para pontuar? Né? Bacana, acho que com relação à comissão em si, acho que foi uma boa introdução, né? Porque a gente está no dia a dia, a gente acaba conhecendo, mas para quem vai ouvir esse podcast em si, às vezes não sabe o que já foi feito, o que planeja ser feito, né? Mas eu acho que, assim, a alma da comissão é sempre trazer temas novos e relevantes, e como o direito digital ele é muito amplo, né? Porque a vida digital é muito ampla, a gente acaba pegando várias áreas e tornando útil, entendeu? Então é diferente, por exemplo, de uma comissão um pouco mais focada, por exemplo, um tributário, que ele vai ter assuntos muito relevantes de tributário, mas ele pode não servir para mim, que sou um civilista, um empresarial. A comissão de direito digital ela é um pouco mais abrangente, né? Então, assim, a gente já trouxe vários convidados que eu realmente não tinha expectativa sobre o tema e saí com algumas perspectivas novas, assim, sabe? Então é bem interessante e parabéns pelo projeto, que eu sei que vocês duas são as que mais tocam o barco, apesar de ser um trabalho em conjunto, né? A gente está fazendo podcast, a gente pretende fazer próximos episódios, mas parabéns pela iniciativa e acredito que tá todo mundo olhando para a câmera, todo mundo aparece. Galera, esse foi o primeiro episódio do JurisWave, a gente acabou de gravar aqui. Obrigado pela presença das convidadas, né? A presidente e a vice-presidente da Comissão de Direito Digital. Obrigado, Marco, que é o organizador do roteiro, né? A gente vai ter próximos episódios. A ideia é falar um pouquinho sobre contrastes de processo físico, passando até o processo digital e os entremeios ali que teve, né, nesse meio do caminho, né, nos próximos episódios, e trazer alguns outros convidados bem relevantes também para falar de temática importante tanto para advogados como para público geral também, que o direito digital ele é presente na vida de todos nós, vocês querendo ou não, né? Então, obrigado pela presença de todos para quem assistiu e espero vocês no próximo. Um abraço. Até mais. Muito obrigado. Boa. Fechou. É só improviso, não?